Amém, amém. Shalom, igreja. Amém, vocês estão felizes? A gente vai para um momento muito especial da nossa casa, que é o momento onde a gente fala sobre generosidade, amém? E eu entendo muitas pessoas que não entendem o conceito de generosidade, esse conceito que a gente tem vivido. Mas eu não entendo de forma alguma um cristão que não gosta de ser generoso. Porque assim como a salvação, não tem como você ser salvo pela metade. Não tem como só minha cabeça ser salva e o corpo ir para o inferno, não tem. Então um cristão, ele não pode ser cristão só pela metade. Então a gente tem que entender que desde agora eu já vou orar para que Deus nos dê sabedoria e revelação, para que a gente entenda isso. Revelação já fala, é revelação, é aquilo que Deus revela, é quando Deus revela para a gente aquilo que Ele quer que seja feito. Sabedoria, no caso, é quando Deus nos mostra a maneira que Ele quer que seja feita. Amém? Então, o texto que eu vou usar hoje, ele vai bem diferente daquilo que a gente sempre costuma fazer para falar de generosidade. Eu quero trazer um texto que vai estar em Apocalipse hoje, que é uma carta onde Jesus escreve para a igreja de Éfeso. Então, se a gente vê as cartas de Paulo e a gente acha importante, imagina uma carta de Jesus para aquela igreja. E eu quero ler aqui Apocalipse 2, do 2 em diante, que diz: Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês também não podem suportar as pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram os mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém eu tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como amavam no primeiro amor. Só até aí, amém? E antes de falar sobre isso, eu queria trazer um contexto histórico sobre Éfeso, só para vocês entenderem a relevância daquela igreja. Éfeso era a capital da Ásia Menor, e era um grande centro comercial ali. Então, ela era uma cidade de muitos povos, amém? Então, quando Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, ele tem com os judeus, e os judeus gostam daquilo que ele está pregando, e pedem para ele ficar mais um tempo. Então ele com Áquila e Priscila, eles vão ali e estabelecem a igreja de Éfeso. Um tempo depois, quem toma conta dessa igreja é Timóteo. E logo um tempo depois, quem toma mais conta dessa igreja e pastoreia ela é João, o discípulo amado. Então imagina essa igreja, a igreja que tinha Paulo como pastor, Timóteo e João. Era uma igreja que, com certeza, ela era muito forte em doutrina. E era uma igreja que, se a gente lê em Atos, se a gente lê as cartas de Paulo, se a gente lê as epístolas de João, a gente vai ver que era uma igreja que ela transbordava generosidade e amor. Mas Jesus escreve isso, porque o que é o primeiro amor? Do contrário daquilo que a gente pensa, que o primeiro amor é voltar quando a gente se converteu e era crente, a gente estava pegando fogo. Vai além disso. Quer dizer que o seu primeiro amor tem que ser Jesus. E muitas vezes você coloca Jesus em segundo lugar. E escuta, Satanás, ele só precisa que você coloque Jesus em segundo lugar. Ele não precisa que você desista de vir na igreja, que você não queira ser generoso. Ele só precisa que você coloque Jesus em segundo lugar. Porque toda vez que você coloca Jesus em segundo lugar, quer dizer que alguma coisa está triunfando na sua vida. Mas na verdade, aquilo que você está colocando em primeiro lugar é tudo que Satanás quer que você faça. E a igreja de Éfeso, ela perde esse primeiro amor. Então, como igreja, nós temos que nos postar colocando Jesus sempre em primeiro lugar, em todas as áreas de nossas vidas. Sabe, é uma coisa que Deus vem cortando no meu coração ultimamente. Nos últimos dias eu tenho passado por algumas batalhas na minha família, e Jesus vem colocando algo no meu coração que é: nunca vá onde a sua oração não chegou primeiro.
Nunca vá onde a sua oração não chegou primeiro. Se a sua oração não chegou lá, não vai lá. Se aquilo que você vai entrar financeiramente não está embaixo de oração, jejum, não vai, cara. E Deus vem queimando muito no meu coração sobre isso. Sobre como ser generoso sem perder o primeiro amor dentro de uma igreja relevante. Porque toda vez que a gente coloca uma cadeira aqui, a gente já está profetizando que vai vir alguém. A gente já está profetizando que famílias vão estar aqui. Toda vez que a gente inicia uma obra ali no Kids, a gente já está profetizando que ali dentro daquela salinha estão os futuros vereadores, prefeitos, médicos dessa cidade, pessoas que vão ter relevância aqui, pessoas que vão trazer uma nova visão para essa sociedade que anda tão disturpada. E como ser, então, generoso dentro de uma igreja relevante, sem perder o primeiro amor? E a verdade é entendendo que no princípio, Deus não criou a sua igreja para ser relevante. Ele criou a sua igreja para ser fiel. Deus não criou a sua igreja para ter relevância. Criou a sua igreja para ser fiel. Porque toda vez que você é fiel, você se move por alguns princípios. O primeiro é o temor a Deus, que do contrário de medo, é o profundo amor e respeito que você tem por Deus. E o segundo é o zelo. Porque sempre que você age com zelo, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Tudo aquilo que Deus coloca na sua vida, quando você trata com zelo, Deus transforma. Amém? E aí a gente entende que a unção ela nos capacita, mas o zelo ela abre portas. Então, de que adianta eu ter toda a unção do mundo se eu não tiver zelo por aquilo que Deus entregou na minha mão? Isso é família, isso é pelos meus contatos, isso é pelo meu emprego, isso é pelas minhas finanças. Então, independente da fase que você esteja passando na sua vida, independente daquilo que esteja acontecendo, entenda, entregue nas mãos de Deus. Eu nessa madrugada acordei para orar. É algo que eu venho fazendo bastante ultimamente. Eu não tinha o hábito de fazer, confesso. E eu venho fazendo bastante. E em uma dessas orações eu pedia para Deus como confiar nele, o que era confiar em Deus. E ele falava no meu coração: confiar em Deus é permitir que ele te explique tudo depois. Confiar em Deus é permitir que ele te explique tudo depois. Deus, mas eu não sei como você. Confia. Ore e confia em Deus. Para tudo. Confiar em Deus é permitir que Ele explique tudo depois. Amém? A gente está com um projeto para o Kids de fazer as salinhas ali. E eu peço que os irmãos hoje olhem para isso. Porque eu fico extasiado. Toda vez que meu filho sai de lá, ele já sai querendo voltar para lá. E ele chega em casa e vai comer alguma coisa, ele ora. E se ele pegar a gente e não comer alguma coisa e não orando, ele briga com a gente. Então, isso tudo é que ele aprende ali dentro. Isso tudo são as pessoas que estão realmente dedicadas, tratando as coisas de Deus com zelo. São pessoas que entenderam que a unção capacitou elas, mas o zelo abriu portas. Isso é ser uma igreja relevante, é entender que a gente não é uma igreja na cidade, é uma igreja para a cidade. Que a gente é uma igreja que vai conquistar essa cidade. Que lá na frente, quando isso aqui estiver lotado, que a gente tiver que ir para outro lugar, a gente entenda que tudo isso começou porque essa igreja ela se move em generosidade. Amém? Não é sobre dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele precisa que você seja generoso com a obra dele. Você faz parte da obra de Deus. A Bíblia fala que por muito tempo foi por meio de Deus e de Cristo. Mas lá em Efésios fala que agora é por intermédio da igreja. A igreja ainda é o método de Deus. Se tem alguém precisando aí fora, a igreja ainda é o método de Deus. Agora é por intermédio da igreja. Então eu peço que vocês olhem nessa noite para todas essas causas e tenham um coração generoso. E entenda, não tem como ser um cristão
sem se mover em generosidade, amém? Se coloque de pé. Aí na frente da sua cadeira vai ter um envelope. Aqui tem todas as informações, Pix, depósito bancário. Vai ter os irmãos com maquininha também. Eu quero orar por você nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria e revelação, Pai, para que possamos nos mover, Pai, perante generosidade com a Tua obra, Jesus. Jesus, visita todos aqueles, Pai, que estão, Pai, passando por um momento difícil, o desemprego, a falta de dinheiro, Pai. Que todos aqueles que estão, Pai, passando por enfermidades, por instabilidades emocionais, Pai, visite-os, Pai. Visite-os, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Oferte com alegria, amém.